Contos de Dostoiévski está de volta e hoje trazendo mais um conto da nossa série, que vamos juntos explorar a série Contos com Dostoiévski, e você vai acompanhar aqui a partir de agora. Esse conto, Romance em Nove Cartas, é um conto que foi escrito originalmente em 1845, e ele vai ser publicado apenas em 1847, em função da censura. O que que isso, em termos práticos, significa? Ora, muito simples. Nós comentamos no encontro passado que a gente segue a ordem de publicação, pulando alguns contos que já foram abordados em outros cursos, ou então pulando aquelas novelas que são textos mais extensos do que propriamente contos, né? Nós vimos como é perigoso entregar Ações de Vaidade de 1846, o Senhor Prohartchin, que é de 46 também, e o Romance de Nove Cartas de 47. Só que ele foi escrito aparentemente em novembro de 45. E ele não é uma escrita colaborativa, o que significa, portanto, que ele poderia ser, segundo alguns especialistas na obra de Dostoiévski, o primeiro texto curto que Dostoiévski produziu em 1845. Seguindo a cronologia disponibilizada na obra Contos Reunidos, da editora 34, vemos que o ano de 45 era um ano muito importante, porque, lembrem, ele estava no projeto, junto com seus amigos Nekrasov e Grigorovich, de publicar a revista O Trocista, Zabaskal, né? E nessa revista, onde ele queria zombar e rir de todo mundo sem poupar ninguém, a censura caiu forte, e assim não veio a lume como é perigoso entregar-se a ações de vaidade, nossa primeira aula, que somente seria publicado depois do Almanaque 1º de abril ser lançado, e numa noite, em novembro daquele ano, ainda no intento de publicação para o Trocista, Dostoiévski escreveria o Romance de Nove Cartas, que foi lido na casa com os amigos, causando aí uma grande sensação, um grande furor. Lembrando que o ano de 1845 é aquele mesmo ano em que Dostoiévski ingressa no círculo do Bielinski e começa a trabalhar no Duplo, o seu romance, no mês de junho. E esse texto de hoje ele vai escrever em uma noite de novembro. E é depois apenas que vem aquele fenômeno do Gente Pobre, publicado em 46, seguido em fevereiro da publicação de 46 do Duplo, e na sequência, no verão, aí sim, ele fala do senhor Prohartchin. Então a gente vê aqui um texto que seria anterior a isso tudo. Então é muito interessante, por quê? Porque lembram que nós conversamos sobre a ruptura com o pensamento de Gogol e com o fisiologismo russo no encontro passado? Esse conto de hoje, na verdade, ele é anterior a essa ruptura. Então a gente vai conversar também sobre essas relações do fisiologismo, e vamos ver como que Dostoiévski opera. Portanto, aqui o Dostoiévski talvez mais inicial que nós vamos ver no curso, o Dostoiévski mais primeiro, mais elementar. Então, interessante mesmo, pela censura, o conto ficou guardado da revista O Trocista e só vai ser publicado em 47. É um conto composto por 9 cartas, que são trocadas entre dois homens, não há um narrador. Um personagem é Pyotr Alexandrovich e o outro é Ivan Petrovich, né? Então é interessante a gente ver essa dualidade, essa duplicidade desses personagens, porque você tem, de um lado, uma personagem que é quase o espelho da outra, né? Então eu tenho Ivan Petrovich e Pyotr Ivanitch, né? Então é como se eu invertesse, né? Um é como se fosse, por exemplo, um é Ivan, filho de Pedro, e o outro é Pedro, filho de Ivan. Então é como se eles fossem esses pares binômios de oposição que são tão típicos e elementares na literatura russa, né? Então, Pyotr Ivanovich e Ivan Petrovich. As cartas revelam aí a vida íntima dos dois personagens, os seus problemas financeiros, questões afetivas, familiares, né, e planos para o futuro. É uma obra
do humor com muita sátira, típico do início da carreira, mostrando o talento de Dostoiévski para criar situações cômicas e também irônicas, né, a partir da contradição e dessas mentiras que os personagens vão contando. Nesse conto há também um aspecto de mistério, de suspense, porque nós, na condição de leitores, precisamos montar o enredo da história a partir da leitura nas entrelinhas das cartas. A gente precisa o tempo inteiro interpretar as pistas, os indícios que são deixados por esses correspondentes, até chegar no final do conto e a gente conseguir dar algum sentido a essa realidade. Então, é bem interessante a forma como isso é costurado aqui na narrativa, né? O conto, como eu disse, é uma das primeiras obras de Dostoiévski, de 45, novembro de 45, vai ser publicado um ano depois do Gente Pobre, e demonstra a habilidade do Dostoiévski para explorar a psicologia humana, o conflito entre as classes sociais, temas morais e muitos temas, inclusive, existenciais, que vão marcar a sua obra posterior. Para a gente se situar, vamos fazer aquela leitura juntos da apresentação da professora Fátima Bianchi, que sempre nos esclarece fenômenos da produção das narrativas breves de Dostoiévski. Na minha edição está na página 12, mas pode ser que na sua seja outra paginação. Mas é bem no começo, onde ela diz um parágrafo que começa assim: também para o trocista, Dostoiévski havia escrito em uma única noite de novembro de 1845 o curioso Romance em 9 Cartas, obra que, segundo o próprio autor, causou furor quando lida para os membros de seu círculo e surpreendeu Bielinski, que declarou, abre aspas, Dostoiévski citando Bielinski, agora depositar a mais completa confiança em mim, já que consigo dar conta de elementos tão díspares. A forma do conto, segue Bianchi, construído pela troca de correspondência entre dois trapaceiros, no qual o leitor precisa ler nas entrelinhas para descobrir as intenções de cada um, tende a ser atribuída ao calor das discussões travadas na época em torno de Gente Pobre, romance que também emprega a forma epistolar, ou seja, de cartas, e ao objetivo de mostrar as diversas possibilidades estilísticas e artísticas que esse gênero comporta. Com uma característica que é própria de Dostoiévski já na década de 1840, dando continuidade à linha de elaboração do tema da fisiologia social em Petersburgo, ele sutilmente introduz no final desse texto, essencialmente humorístico, uma nota de desamparo, ligando-o assim a outras obras dessa fase de sua produção literária. O conto só viria a ser publicado em 1847, na seção miscelânea da revista Sovremennik, O Contemporâneo. Então é interessante porque marca o momento inicial da carreira de Dostoiévski, em que ele ainda abraça, mexe, brinca com o fisiologismo, mas a censura, os desgastes do seu grupo começam a minar essa vontade de Dostoiévski. Ele rapidamente vai escrever textos tentando fugir dessa linha. Claro que é muito difícil quando você está atrelado a uma ideologia, você, de uma hora para outra, mudar, né? E foi o que aconteceu com o senhor Prohatin. Nós vimos ainda elementos do fisiologismo, embora eles não fossem mais predominantes. Nós vimos elementos do gogolianismo, né? da influência de Gogol no texto de Dostoiévski, embora eles não fossem mais predominantes. Então, esse texto seria um antes e o senhor Prohatin seria um depois. É interessante que a publicação tenha sido feita nessa ordem díspare, porque hoje nós podemos ler como o texto foi recebido, mas já com a visão do que acontecia com Dostoiévski antes dessa transformação ocorrer. Então vamos juntos explorar isso
para que muito facilmente fique nítido, né, essa ideia. Então eu tenho Piotr Ivanitch e Ivan Petrovitch, que vão se envolver numa série de mal-entendidos e de confusões, inclusive sobre as respectivas esposas, questões aí de negócios, dívida, né, dinheiro que é devido um ao outro. São cartas que revelam as personalidades mesquinhas, egoístas e hipócritas desses dois homens que vão se acusar mutuamente de mentiras e de traições. E o final é absolutamente surpreendente, porque ambos recebem cartas de um terceiro, que é o Yevgeny Nikolaevich, que deixa nítido que é o amante das duas esposas, da esposa de Piotr Ivanitch e de Ivan Petrovitch, né. E ele, nesse contexto, ao fazer a revelação, ele arruína os negócios entre os dois e também a reputação desses amigos. É uma sátira, sem dúvida, da sociedade russa do século XIX e da natureza humana. Em geral, textos da literatura russa são sátiras, da mesma sociedade que os produziram, e a questão de natureza humana também está presente. Agora, nós temos que fazer as nossas análises, primeiro do ponto de vista formal, do ponto de vista estrutural, tentar observar alguns símbolos e depois ver leituras e possibilidades interpretativas aqui juntos, né? Vamos adentrar nesse universo, tentando perscrutar a natureza desse texto e como ele se desenvolveu. Uma das formas de analisar esse texto, do ponto de vista estrutural, já é considerar o formato, a questão epistolar, ou seja, o fato da narrativa ser construída por meio de cartas que são trocadas entre as personagens. É uma forma que permite que nós, leitores, acompanhemos o desenvolvimento da trama e das relações entre as personagens a partir não da voz de um narrador, mas das vozes dos personagens, das vozes dos protagonistas a partir das suas perspectivas, sem a intervenção de um narrador externo. Além disso, essa forma epistolar, ela cria um efeito de realismo e de verossimilhança muito interessante, porque as cartas, elas parecem documentos autênticos, que, portanto, vão revelar a vida privada dessas personagens. Uma outra forma da gente analisar o conto é considerar aqui o uso da ironia, ou seja, a diferença que vai ficando cada vez mais evidente entre aquilo que é dito, né, e aquilo que é verdadeiro, aquilo que é esperado. Então, há uma dicotomia, há uma quebra, uma ruptura entre aquilo que é e aquilo que parece ser. Novamente, a dicotomia entre essência e aparência, que é fundamental na literatura russa. Essa ironia está presente, inclusive, no título, né? Você fala romance em 9 cartas, sugere uma história romântica, mas, na verdade, é uma trama, ao mesmo tempo, cômica, porque esses dois homens são ridículos, mas também trágica. Esses personagens o tempo inteiro se contradizem, se acusam mutuamente de mentiras e de traições, e é uma ironia que vai criar um efeito de humor e de crítica também, né? Porque vai expor as fraquezas, vai expor os vícios dessas personagens, e também, claro, da sociedade russa do século XIX. Alguns temas chamam a atenção. Existem vários que nós poderíamos abordar, mas eu quero elencar os principais temas do conto Romance em 9 Cartas, de Dostoiévski. Primeiro, a mentira e a traição, né? Porque os personagens, eles mentem uns aos outros sobre as suas vidas, os seus negócios e os seus relacionamentos. Eles também traem uns aos outros ao se envolverem em casos extraconjugais e ao prejudicarem os interesses dos amigos. Então, nós temos mentira, nós temos traição, tudo isso revelando falta de confiança, falta de lealdade, de moralidade, claro, dessas personagens. Um segundo tema presente aqui no conto é a hipocrisia e o egoísmo, que andam juntos.
personagens que se mostram falsos, dissimulados, diz meu caro amigo, muitíssimo caro amigo, na verdade quer ver o outro pelas costas. Eles tendem a se fazerem de vítimas ou de inocentes, mas são, no fundo, egoístas, interesseiros e buscam apenas o seu próprio benefício, desprezando os sentimentos e as necessidades das outras pessoas. Então, essa hipocrisia e esse egoísmo revelam a falta de sinceridade, a falta de generosidade e, por que não, a falta de humanidade desses personagens, que é, em última análise, o problema maior, segundo o prisma analítico de Dostoiévski, da literatura russa e da sociedade russa do XIX como um todo. Também há aqui a questão da sátira e do humor, porque ele usa de ironia, como eu já falei, mas usa também de hipérbole, ou seja, o exagero, e faz um contraste entre um personagem e outro para ridicularizar justamente as suas personalidades e a própria sociedade russa do XIX. Esse uso de humor para criar situações cômicas e absurdas, como esse final, que é completamente surpreendente, que os dois amigos descobrem que foram enganados pelo mesmo homem, que se dizia um amigo em comum. Então, ele revela a intenção do autor de criticar e, ao mesmo tempo, de divertir o leitor. Mais informações sobre a forma como Dostoiévski usa o humor ao longo da sua obra, desde o começo até o final da sua carreira, eu recomendo a nossa série Rindo com Dostoiévski, onde a gente analisa vários contos, desde 1848 até Os Demônios, no final da carreira de Dostoiévski, e a gente trabalha com essa questão do humor, que muita gente deixa passar achando que o texto de Dostoiévski é apenas lúgubre e soturno. Um outro tema bem amplo aqui é a questão da psicologia humana, né? O Dostoiévski explora nessa obra elementos da psicologia humana, elementos desses personagens que são revelados com suas motivações, seus sentimentos, seus conflitos e suas contradições. E também mostra como que os personagens são influenciados pelo contexto social, o contexto político e espiritual da Rússia do século XIX. Lembrem, a Rússia passava por profundas transformações e profundas crises nesse período. E nós temos aqui temas filosóficos e religiosos como o livre-arbítrio, a culpa, o pecado, a redenção, todos temas que Dostoiévski vai voltar à exaustão ao longo da sua carreira. Mais um tema que nós podemos levantar, a noção de crítica social, porque ele faz, sim, uma crítica social à sociedade do século XIX, que era marcada pela desigualdade, pela corrupção, pela hipocrisia e pela decadência, e critica valores e costumes dessa burguesia que, assim como os personagens, se mostra superficial, materialista e egoísta. Há uma denúncia aqui contra os abusos e as injustiças que são cometidos cotidianamente contra os mais pobres e contra os mais fracos. Enfim, nós podemos ficar o encontro inteiro falando dos temas, mas eu preciso ir além. Quase sempre me pedem para falar de símbolos, então eu trago alguns símbolos que nós podemos levantar aqui. Primeiro, a questão do número 9, já no título, né? Romance em 9 cartas. O número 9 pode simbolizar um fim e também um novo começo, que seria a conclusão de um ciclo, o fechamento do ciclo, que pode se relacionar com o enredo da história, que termina com uma reviravolta, revelando aí a natureza verdadeira dessas personagens e das suas relações, mas também pode sugerir esse 9 uma sensação de incompletude ou de imperfeição, porque o 9 fica aquém do 10, né? Portanto, seriam as falhas, as deficiências dos personagens e os seus planos. O 9 é um símbolo curioso aqui em Romance de 9 cartas. Falar em cartas, as próprias cartas, principal forma de comunicação entre os personagens, são símbolos, porque servem como um dispositivo para criar sensação de realismo e intimidade,
e, ao mesmo tempo, revelar a decepção, o ardil, a manipulação que subjazem as palavras dos personagens. Então, essas cartas são formas de esconder intenções, ocultar sentimentos, criar falsas impressões, falsas expectativas. São fonte de ironia, são fonte de humor, porque o tempo inteiro contrastam a realidade das situações que acontecem, tipo um ir na casa do outro e ficar horas esperando, e a fala quase sempre lisonjeira, mas que esconde um fel amargo nas construções, né? Então há um contraste aqui entre a realidade das situações e o absurdo da hipocrisia desses personagens. Há um símbolo que para muitos pode passar desapercebido, pelo menos em função da tradução. A tradução da Priscila Marques para esse texto é impecável, mas há um momento em que a Priscila poderia ter feito uma escolha vocabular que facilitaria uma análise, que é o momento em que ela traduz o roupão de veludo da moda. Lembra que ele ia dar um roupão de veludo da moda? E talvez uma tradução ali mais analítica e estimulante seria traduzir como um capote de veludo da moda que a esposa queria, né? Porque o capote é esse tipo de casaco que os personagens usam e o Ivan Petrovich quer comprar para sua esposa, né, Tatiana. E esse capote é mencionado algumas vezes nas cartas, mostrando o desejo dele de agradar a sua esposa e, claro, mostrar riqueza, mostrar status, mas também revelando a ignorância e a tolice dele, porque ele não sabe que a esposa o trai com um homem que usa um capote, né? Então, o capote é um engano, o capote é um engodo, é o disfarce, porque o capote cobre a verdadeira identidade e as verdadeiras motivações das personagens. Então, o capote feminino é um símbolo. Antes de falar do capote do suposto amigo, que no fundo é o amante das duas mulheres, eu quero incluir como símbolo também o dinheiro. Porque o dinheiro, pensa, é um dos motivos principais que estimulam essas personagens que estão sempre preocupados com dívida, com gastos, com negócios. Gasta com coche, gasta com a viagem. Então, o dinheiro é o desejo de ascensão social, de prestígio e de poder, mas o dinheiro também revela a ganância, a desonestidade e a falta de escrúpulos dos dois. O dinheiro é a fonte de conflito, é a fonte da tensão entre eles, que se acusam de não pagar o que devem ou de roubar aquilo que não pertence um ao outro. As esposas são também um símbolo, um outro motivo que influencia as ações dessas personagens que tentam conquistar, agradar e enganar as esposas. A esposa seria o ideal do amor, de felicidade, de família, mas também é a infidelidade, é a hipocrisia, é a insatisfação. A esposa é fonte de ironia e fonte de humor nessa história, porque os personagens não sabem que suas esposas os traem com o mesmo homem. E esse homem é o Yevgeny Nikolaevich. Está ele aí de capote. O capote do Yevgeny Nikolaevich também é, assim como o capote de veludo da Tatiana, também é um símbolo, porque ele aparece nas cartas finais da história, servindo de pista para que nós, leitores, possamos descobrir o verdadeiro enredo que está por trás dessa história. O capote do Yevgeny Nikolaevich, ele representa o seu papel sedutor, manipulador, vilão da história. Ele também representa o domínio sobre os personagens que são enganados e humilhados por ele. O capote do Yevgeny Nikolaevich é também um símbolo da ironia e da surpresa, porque revela a identidade do homem que arruinou a vida dos dois amigos que brigavam entre si enquanto ele era amante das duas esposas, né? Claro que esse capote tem tudo a ver com Gogol. Já falo sobre isso. Mas vamos pensar nas interpretações analíticas do conto mais amplas.
A principal, como eu falei, é enxergar esse conto como uma crítica à sociedade petersburguesa do século XIX. É uma sátira à classe média emergente da capital russa, que se caracterizava pelo consumismo, pela ostentação, pela falta de valores morais. O Piotr e o Ivan, eles são exemplos dos indivíduos que buscam o sucesso material a qualquer custo, não se importam com a honestidade, não se importam com a lealdade, com a dignidade. Eles se envolvem em negócios escusos, em dívidas, jogos de azar e são vitimados pelo adultério, mas tudo leva a crer também que cometem adultério, sem demonstrar nenhum remorso, nenhum arrependimento dessas atitudes hipócritas, né? Eles são falsos porque se tratam como amigos, mas na verdade se odeiam, se invejam. Então é um conto que revela essa decadência moral, essa corrupção da sociedade petersburguesa da época, que Dostoiévski vivia e acompanhava, retratando aí em outras obras com mais profundidade, mais complexidade. Mas aqui já está presente essa crítica. Uma segunda leitura, que pode ser uma leitura geral, uma leitura mais ampla, é compreender esse texto como sendo uma paródia do gênero epistolar, né? Esse gênero é muito popular no século XIX, é um gênero epistolar que consistia em narrativas compostas por cartas que são trocadas entre personagens, que vão revelando ali seus sentimentos e as suas experiências, e esse gênero tinha como objetivo criar esse efeito de realismo, trazer uma intimidade entre os personagens. Só que aqui no conto de Dostoiévski, a carta não serve para expressar verdade e sinceridade. Dostoiévski inverte isso. Elas servem para enganar, manipular e acusar uns aos outros. As cartas, em vez de criarem um efeito de realismo ou de intimidade, elas geram ironia e humor, porque nós vamos percebendo contradições, mentiras, né? E vamos tentando juntar as peças do quebra-cabeça para entender o que se passa nessa amizade. Então, é um conto que subverte as expectativas e as convenções do gênero epistolar, transformando esse gênero num instrumento de crítica e, claro, de comicidade. Se a gente quiser trabalhar numa questão de metalinguagem, ou seja, o texto falando do próprio texto, a literatura falando de si mesma, nós podemos pensar que esse conto é uma reflexão sobre o papel do narrador. O narrador na construção da narrativa e na relação com os personagens. Porque, olha só, nós não temos aí um narrador externo, não temos um narrador onisciente, que organize os fatos, explique os fatos para nós, leitores. Em vez disso, o conto é todo composto de cartas, 9 cartas, que são escritas pelos próprios personagens protagonistas, que vão assumir o papel de narradores parciais e, por tabela, narradores não confiáveis. Cada carta apresentada aqui vai ser uma versão dos acontecimentos que vai ser ou contraditória ou incompleta em relação às outras. E nós, leitores, somos convidados a participar de forma ativa da construção da narrativa, comparando as 9 cartas entre si, buscando pistas, buscando indícios, preenchendo lacunas, desvendando mistérios. É um conto muito bom, porque ele desafia a autoridade e a credibilidade daquele narrador tradicional e propõe para o leitor um jogo narrativo, um jogo entre as personagens e nós, leitores. É uma leitura possível, muito interessante de ser levada em consideração. Falei que voltava a ele, e aqui está. Todo esse conto pode ser lido como uma alusão à obra do escritor Nikolai Gogol. Como nós sabemos, assim como Pushkin, Gogol é um dos escritores russos mais influentes dessa geração, da qual Dostoiévski pertence, e, consequentemente, também vai ser muito influente
para o próprio Dostoiévski. Gogol, que era conhecido pelas suas obras humorísticas e satíricas, que revelavam a vida na Rússia czarista com exagero, com fantasia, aparece aqui no conto de Dostoiévski através de vários elementos, elementos que podem ser imediatamente ligados à obra de Gogol. Por exemplo, São Petersburgo, que é uma temática recorrente em Gogol, o tema do dinheiro e da dívida, o uso do capote como símbolo social e literário, que é uma óbvia referência ao conto O Capote de Gogol. Nós analisamos Gogol e o seu conto O Capote, além de outras obras, na nossa série O Panorama da Literatura Russa, que nós estimulamos que vocês possam participar e assistir às aulas. É um estilo irônico também de Gogol aqui presente no conto, essa forma caricatural que as personagens aparecem nessas cartas. Então, é um conto que homenageia, sim, Gogol e o seu estilo. Tudo isso às vésperas do próprio Dostoiévski dizer que não gosta de Gogol, que odeia Gogol e quer fazer diferente de Gogol, né? Então, é muito interessante ver como é que Dostoiévski é absolutamente gogoliano e fisiológico às vésperas de se dizer anti-Gogol e antifisiológico, como ele é um homem inserido no seu contexto e que, necessariamente, se quisesse revolucionar a escrita daquela época, teria que fazer de dentro para fora, porque já está inserido nela, né? Uma outra análise que nós podemos fazer, para além da ideia, né, de sátira da sociedade hipócrita e desonesta de São Petersburgo, e paródia do gênero epistolar, é pensar nas figuras do Piotr Ivanitch e do Ivan Petrovitch como charlatães mesmo, canalhas, né, que mentem, enganam, manipulam um ao outro e também as esposas. E recebem o que em troca? Enganação e manipulação. Quase uma ação e reação, colhendo o que plantam, né? Usando essas cartas como um meio de engodo, de evasão, em vez de se comunicarem de fato. Então, é uma exposição da corrupção moral e absurda por meio da ironia, do humor e do exagero. É interessante perceber aqui, e eu creio que essa não é uma interpretação óbvia, mas não por isso menos válida, entender e enxergar esse conto como uma demonstração do talento que Dostoiévski, cada vez mais na sua carreira, vai apresentar para a polifonia, para a refração e para o diálogo. Isso vai aparecer de forma mais intensa nas obras mais maduras de Dostoiévski. Quando eu digo polifonia, eu me refiro à presença de múltiplas vozes e de múltiplas perspectivas numa narrativa que não estão subordinadas a um único ponto de vista autoral ou de um narrador. Quando eu falo de refração, são as múltiplas interpretações e significados que cada signo pode receber dependendo do contexto e dependendo de quem fala. Então, para uns, a visita ela é muito gentil e cortês, e para o outro personagem, aquela visita é tenebrosa e deveria ser evitada, né? Então, há essa refração de perspectiva, dependendo do contexto e também do locutor. E a noção do diálogo, que aparece aqui nesse conto, é a interação e o conflito entre essas várias vozes e consciências dentro do texto. Então, esse conto apresenta todos os três elementos por meio da troca de cartas, com diferentes orientações culturais de cada personagem, orientações aí também sociais, políticas e econômicas, e cada um tem a própria imagem de si, a própria imagem do outro, e isso fica evidente através das palavras. Não é uma análise muito óbvia, mas eu queria trazer para vocês, porque ajuda a perceber o quão Dostoiévski já nos primeiros textos demonstra grande parte da genialidade e da revolução que ele causa na forma e no conteúdo da literatura russa ao longo de sua carreira. Também podemos pensar, já que falamos de Dostoiévski, desse texto, desse conto, como um reflexo das suas lutas pessoais, das suas lutas artísticas, nesse momento da escrita.
lembrem o que nós vimos na cronologia. Essa é uma época na carreira do Dostoiévski que ele escreve numa noite de novembro de 1845, enquanto ele trabalhava no Duplo, que foi mal recebido pela crítica e pelos leitores, né? Então, o romance vem num período de muitas dificuldades financeiras, vício em jogos de azar, problemas românticos para Dostoiévski. Então, seria uma forma, digamos, de desabafar, de expor essa frustração, essa insatisfação de Dostoiévski com a sua vida e a sua obra, e também uma forma de experimentar estilos e novos formatos. Não que aqui ele fosse radical nisso, como foi em O Senhor Prohatin, a ponto do Bielinski execrar o conto, e aqui ele exalta, mas, na verdade, é Dostoiévski prenunciando muito do que vem pela frente, prenunciando formas, prenunciando temas, prenunciando análises, coisas que vão se repetir nas obras posteriores de Dostoiévski, por exemplo, dinheiro, jogos de azar, casos amorosos, decepção, loucura e morte. A vida de Dostoiévski é também cheia desses elementos e eles aqui estão presentes. Dá para fazer, sim, também uma análise biográfica do conto, levando em consideração a vida e o momento em que Dostoiévski estava passando. Levando em conta elementos teóricos da época, como o fisiologismo, o contexto histórico e a filosofia russa daquela época, nós podemos pensar e sublinhar o conto como uma ilustração do próprio fisiologismo. Como nós já vimos, o fisiologismo é um movimento literário que surge na França no século XIX, que buscava retratar os tipos sociais e humanos de uma forma mais realista, mais científica, usando aí teorias da fisiologia e da psicologia. E aqui nesse conto nós temos duas figuras que são típicas da Rússia czarista, né? O comerciante e o funcionário público, que são caracterizados pelos seus hábitos, pelos seus costumes, sua linguagem e o seu comportamento. É um conto que também mostra como esses tipos são influenciados pelo meio ambiente, pelas circunstâncias históricas em que eles vivem, como a urbanização, a industrialização, a burocracia e a corrupção. É um conto que revela, portanto, a relação entre o físico e o psicológico, entre o indivíduo e a sociedade, entre aquilo que é natural e aquilo que é artificial, né? Uma outra possibilidade ainda interpretativa é enxergar o conto como uma expressão do contexto histórico onde ele foi escrito. Quase sempre nós podemos ler a arte como um espelho daquela época, um espelho daquele momento, um espelho daquele mundo. E aqui não seria diferente, né? Porque, como eu falei, a Rússia do século XIX passava por profundas transformações políticas, sociais e culturais, e esse conto mostra tensões e conflitos entre tradição e modernidade, entre Oriente e Ocidente, entre o progresso e a decadência, porque antecipa alguns dos acontecimentos que vão marcar a história russa nas décadas que, né, se antecederam a essa escrita do conto. Então, a gente vê aqui, por exemplo, ecos da invasão napoleônica de 1812, que despertou um sentimento nacionalista e patriótico dos russos, daquela revolta decembrista de 1825, que foi um movimento liberal e constitucionalista contra o absolutismo czarista, e também prenunciando uma tensão que vai estourar 20 anos para frente, que é a emancipação dos servos, para modernizar a economia e a sociedade russa, né? Se a gente quiser aprofundar, levar isso para um âmbito filosófico, nós podemos pensar que o conto é uma manifestação da filosofia daquele período. Uma filosofia que buscava sentido e identidade diante de questões existenciais e espirituais que afligiam os intelectuais e os artistas russos.
né? Então, nós temos aqui, indiretamente, ou na entrelinha, no elemento profundo do conto, temas como livre-arbítrio, responsabilidade moral, culpa, arrependimento, redenção, fé, dúvida, razão, emoção, a dicotomia do bem e do mal, né? Então é um conto que vai dialogar, sim, com as ideias de alguns dos principais filósofos russos da época. Quem se interessar por isso pode pesquisar Vladimir Solovyov, né? Solovyov, se escreve Solovyov, e Nikolai Fyodorov, né? Ou Fyodorov, Nikolai Fyodorov, e o próprio Tolstói, né? O Lev Tolstói, que de uma forma muito simplificada, propõe uma visão integradora e holística da realidade, sempre pensando na harmonia entre o homem e a natureza e, claro, Deus dentro desse contexto. Nós temos aqui algo que me parece ser o mais forte nessa narrativa, nesse conto, que é a ideia do jogo duplo entre as duas personagens. Isso fica nítido na carta e no nome deles, inclusive, né? Porque eles mentem, enganam e manipulam. Então, a gente pode, por exemplo, pensar na primeira carta, onde o Piotr Ivanitch finge estar preocupado com a saúde do Ivan Petrovitch, o convida para tomar chá, mas, na verdade, ele quer cobrar uma dívida que o Ivan Petrovitch lhe deve. E na segunda carta, o Ivan Petrovitch finge estar ofendido com a acusação do Piotr Ivanitch e diz que ele não deve nada para ele, mas, na verdade, ele reconhece que deve, mas tenta se livrar da cobrança. Vem a terceira carta, o Piotr Ivanitch finge estar arrependido de ter ofendido o Ivan Petrovitch e diz que quer se reconciliar, mas, na verdade, quer se aproveitar da situação para pedir um favor para ele. Vem a quarta carta, o Ivan Petrovitch finge estar disposto a perdoar o Piotr Ivanitch e diz que quer ajudá-lo no que for possível, mas, na verdade, ele quer o quê? Se vingar dele e causar prejuízo. Então, vejam que há uma diferença entre o que cada um quer e o que cada um realmente diz querer, né? Então, esses dois protagonistas são como um espelho um do outro, porque eles têm personalidades e comportamentos muito semelhantes, mas que, no fundo, são diametralmente opostos. No entanto, há similitudes. Ambos são egoístas, gananciosos, desonestos e hipócritas, mas são infelizes, tanto no casamento, porque são traídos por suas esposas, com o mesmo homem, não tem nenhum amigo verdadeiro, eles, na verdade, querelam sobre um amigo que é o próprio amante das esposas, não tem um valor moral, eles só se importam com dinheiro, com status social, são incapazes de confiar, de respeitar um ao outro. Então, são exemplos, enfim, de como a sociedade petersburguesa do século XIX era corrupta e decadente. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração para compreender o eixo da mostra, né, temática que Dostoiévski apresenta nesse conto. Claro que a gente pode, à exaustão, trazer vários elementos, vários aspectos aqui, creio eu, e assim como o senhor Prohatin, é um texto que tem muita coisa para a gente analisar. Mas creio que também o mais importante é colocar a vocês ferramentas, instrumentalizá-los com caminhos para que cada um escolha aquele que melhor convém e enveredar na interpretação. Mas eu acredito que nós possamos concordar que, nesse romance de 9 cartas, o que nós temos é a própria demonstração da capacidade do Dostoiévski, já no começo da carreira, de produzir textos absolutamente extraordinários. Essa é uma leitura que pode surpreender os leitores de Dostoiévski que pensam que ele, no começo da carreira, tinha textos mais simples, menores. Há, inclusive, alguns especialistas na obra de Dostoiévski que enumeram esses textos do início da carreira de obras menores, o que seria, de uma certa forma, um preconceito com essas obras, porque elas já prenunciam tudo que vem pela frente. Então, eu tenho aqui elementos que vão aparecer
no Crime e Castigo, vão aparecer no Memórias do Subsolo, Escritos da Casa Morta, vão aparecer no Adolescente, o Idiota, os Demônios. Então, Dostoiévski inteiro está contido nesses textos do começo da carreira. Então, acho que isso nós podemos concordar, é um elemento que surpreende nesses contos já do princípio da carreira de Dostoiévski. Nós não precisamos ver a obra do Dostoiévski avançar em elementos para apresentar essas características. Ela já detém esses elementos desde o princípio, e o que vai acontecer é que alguns vão se tornar mais evidentes, principalmente depois que Dostoiévski volta do seu período preso, né? A gente vai ver nitidamente essa mudança no texto do Dostoiévski. Então, para concluir a nossa conversa, eu quero recapitular com vocês alguns pontos desse conto Romance em 9 Cartas. Né? O que eu quero que vocês guardem e levem consigo para as nossas próximas análises e as nossas próximas leituras? Nós vimos aqui que esse conto, assim como os outros, pode ser analisado sob diferentes perspectivas, levando em conta elementos teóricos da época, como o fisiologismo, o contexto histórico, a própria filosofia russa. Nós também exploramos alguns dos temas, né, do conto, alguns dos símbolos, das técnicas, dos efeitos do conto, que revelam o talento e a originalidade do Dostoiévski como escritor. Nós vimos como esse conto é uma sátira da sociedade petersburguesa do século XIX, ao mesmo tempo que é uma paródia do gênero epistolar, uma reflexão do papel do narrador, uma alusão à obra de Gogol, uma ilustração do fisiologismo, uma expressão do contexto histórico e também uma manifestação da filosofia russa. O conto é tudo isso e pode ser muito mais. Nós também observamos aqui como é que esse conto antecipa alguns dos temas e motivos que Dostoiévski vai se desenvolver nas suas obras posteriores, como a psicologia humana, a moralidade, a religião, o existencialismo, o realismo. Então, eu acho que estudar esses contos de Dostoiévski, sem dúvida, já aqui no nosso terceiro encontro, fica claro que é uma forma, sim, de entender o seu universo literário, apreciar a sua genialidade, a sua influência na literatura mundial, e que os contos de Dostoiévski são obras-primas, assim como os romances, porque condensam em poucas páginas ideias, emoções e experiências que ele compartilhou com seus leitores ao longo de toda a sua carreira. Não são dois Dostoiévski, o grande Dostoiévski que escrevia romance e o pequeno Dostoiévski que escrevia contos. Não, esses contos são um convite. São um convite para a gente entrar no mundo de Dostoiévski sem precisar ler um catatal de 500 páginas. E também é um convite, especialmente nesse conto, para que a gente participe do diálogo entre o autor e os personagens. Né? Então, nós, na condição de leitores, somos envolvidos em questões universais e questões atemporais sobre a vida, a sociedade e sobre a humanidade. Eu espero que eu tenha clareado alguns dos elementos desse conto nessa nossa conversa, que você possa ter acrescentado novas ideias sobre Dostoiévski no seu cabedal de literatura russa e que continue conosco explorando esse universo literário. Eu tenho certeza que você vai se encantar com outras obras também do grande mestre Fedor Mikhailovich Dostoiévski. No nosso próximo encontro, nós vamos juntos explorar mais uma obra de Dostoiévski. Dessa vez, nós vamos estudar Uma Árvore de Natal e um Casamento, texto de 1848.